Bom dia, crianças. Vamos iniciar hoje a quarta unidade do nosso livro de matemática. Então, aqui no livro de matemática, nas páginas 78 e 79, nós temos as figuras geométricas. Uma imagem bem grande, com crianças na mesa, e o livro nos orienta a observar cada coisa que existe nesse ambiente. Na parede e na mesa. Parece uma festa de aniversário. Então o livro pergunta para a gente: o que você vê nesta cena? Uma festa de aniversário. Os objetos que estão pendurados na parede. Que objetos estão pendurados na parede? Nós temos na parede porta-retrato, nós temos relógios, também vemos uma janela, duas janelas. Temos também algumas coisas na sala, em cima lá do centro da sala. Temos caixas de presente, temos uma bola, temos brinquedos, uma pipa. E em cima da mesa nós temos alguns vidros, o bolo, as velas do bolo, os pratos e todos esses materiais que estão em cima da mesa. E no ambiente, nas paredes, nos móveis da sala, eles têm formas, eles possuem formas que lembram um quadrado, que lembram um retângulo, que tem a forma de círculo e também que tem uma forma triangular. O nosso livro fala sobre isso agora no início da unidade 4, onde nós vamos fazer atividades que vai cobrar de nós essas figuras geométricas. Tia trouxe uns objetos aqui e vai apresentar a vocês. Separei alguns objetos que têm formatos das figuras geométricas, que lembram e têm o mesmo formato das figuras geométricas que tia falou aqui. Vamos lá, eu vou iniciar apresentando para vocês as que tia conseguiu no formato de um quadrado, porque tem 4 lados iguais. Por isso que a gente chama de quadrado, porque possui 4 lados iguais. Essa caixa aqui, esse tamanho daqui é o mesmo tamanho daqui de baixo e do outro lado. Os 4 lados têm tamanhos iguais. Então, objetos que têm esse formato aqui lembram a figura geométrica chamada quadrado. Como o quadrado tem que ter 4 lados iguais, exatamente com a mesma medida do mesmo tamanho, tia achou apenas esses dois aqui, um dado que tia tem aqui em casa e essa caixa que tem os 4 lados iguais. Já com o formato retangular de um retângulo, tia achou tem muitos objetos retangulares na nossa casa. Os objetos e os utensílios de uma casa. Tem inúmeros que têm um formato retangular. O quadro de tia, aqui atrás mesmo, ele tem um formato retangular, né? Esse brinquedo aqui, por exemplo, ele tem um formato, as janelas tem o formato retangular. Ele também tem um formato retangular, todo o brinquedo. O apagador do quadro de tia tem um formato retangular. Uma caixa de uma pomada, olha, tá vendo? Tia colocou de cabeça para baixo, tem um formato também retangular. Outra caixa, olha, uma caixa de remédio, também tem um formato retangular. Essa pecinha de um brinquedo de encaixe tem formato retangular. Inúmeras coisas. Um porta-retrato, tá vendo? Um porta-retrato tem um formato retangular. Todo o porta-retrato tem um formato retangular. Agora vamos ver objetos que têm o formato circular, de um círculo.
e que a gente chama, quando ele está em forma esférica, a gente chama isso aqui de esfera, que tem o formato e o desenho de um círculo, uma bolinha de brinquedo, uma laranja também tem o formato de um círculo. Essa latinha aqui, que é uma latinha de uma pomadinha hidratante, também tem o formato de um círculo. Outra bolinha de brinquedo esférica, em forma de esfera, tem o desenho circular. A tampa de uma panela tem o formato circular. Lembrancinhas de aniversário, aquelas lembrancinhas que vêm nos aniversários. Vendo? Tem todo o desenho de um círculo. E para acrescentar as nossas formas geométricas, nós temos o triângulo. Em forma triangular, a gente observa aqui no desenho da página 78 que os meninos, as crianças, estão com um chapéu, daquele chapéu de aniversário, que hoje em dia nem se usa mais, né? Esses chapéus de aniversário. Eles têm o formato de um triângulo. E aqui nos brinquedos, tia achou um pequeno cone, aqueles que são utilizados para demarcar espaços no trânsito ou em outras situações. E ele tem o formato e o desenho geométrico de um triângulo, que é um cone. Esse objeto aqui, que a gente chama de leque, ó, quando ele abre, estão vendo? Tia vai ficar com o rosto coberto. Olha, quando ele abre, ele fica com o formato de um desenho triangular, o desenho geométrico triângulo, certo? Então, vocês viram alguns objetos, olha, mais um aqui. Um relógio de pulso. Ele tem o formato de um círculo. Então, vocês viram aqui exemplos de alguns objetos que a gente tem na nossa casa, a gente pode encontrar na nossa casa e que tem o formato dessas figuras geométricas que o nosso livro de matemática apresenta para a gente. Depois que vocês escutarem e verem esses exemplos que tia mostrou para vocês aqui, vocês vão fazer a leitura com a mamãe para compreender melhor essas figuras geométricas na página 80 e na página 81. Na página 81, o livro já traz sólidos geométricos, que tem os desenhos geométricos em sua forma. A bola, que está como exemplo no livro, a gente chama esse sólido geométrico aqui de esfera e tem o desenho de um círculo. A forma geométrica é de um círculo e chamamos esse desenho todo circular, de forma circular, chamamos ele de esfera. Temos um dado. A tia também apresentou um dado para vocês aqui. Deixa a tia voltar com o dado. Temos também o dado. O dado, ele tem o formato de um quadrado e se chama, como sólido geométrico, esse dado se chama cubo. Ele é um cubo. Este formato aqui, o sólido geométrico, é chamado de esfera. Aqui eu tenho um cubo. E objetos com o formato de um retângulo, que tem o desenho de um retângulo, chamamos, como sólido geométrico, nós chamamos eles de paralelepípedo. É este formato aqui que a gente chama ele de paralelepípedo. Vocês têm também na página 81, mais uma vez, o chapéu de aniversário, que tem o formato triangular, que tem o desenho geométrico de um triângulo. E nós chamamos, como sólido geométrico, chamamos este sólido de cone.
apresenta para vocês também uma pilha. E que formato é esse dessa pilha? Que sólido geométrico é esse? Ele é chamado de cilindro. Aqui eu tenho, olha, um objeto que tem o formato cilíndrico. Lembra um cilindro, um sólido geométrico, que a gente chama de cilindro. No livro, o que é o paralelepípedo? É a caixa de sabão em pó. Deixa eu ver mais um objeto que tem formato cilíndrico aqui. Um copo. Ele tem formato cilíndrico. A base do copo, as bases do copo são de um desenho de um círculo, da forma geométrica círculo. E se chama como sólido geométrico de cilindro. Deixa-me ver outro objeto que a gente tem em casa, que muita gente tem em casa, creme de cabelo. A vasilha do creme de cabelo, ela tem o formato cilíndrico, lembra o sólido geométrico cilindro. Mas o livro apresenta a esfera, o cone, o cubo, o paralelepípedo, o cilindro e ainda apresenta uma caixinha de enfeite que ela possui 6 lados. Esse sólido geométrico, a gente chama ele de hexágono. Tia não tinha nenhum objeto aqui em casa com esse mesmo formato deste sólido geométrico para apresentar a vocês. Mas vocês têm agora o nome desse sólido geométrico que tem este formato, dessa caixinha de enfeite, é um hexágono. Por quê? Porque possui 6 lados, certo? Então, essa exploração da página 80 e 81, vocês vão fazer mais uma vez em casa, principalmente da 80, que tia não parou para falar sobre ela, mas é sobre os sólidos geométricos. Depois disso, vocês vão realizar as atividades da página 82 e 83, onde vocês vão observar vários objetos que têm as formas geométricas e que lembram os sólidos geométricos, que têm o mesmo corpo e formato dos sólidos geométricos, certo? Então, realizem essas atividades, leitura e observação das páginas 78 e 79, leitura e exploração também da página 80 e 81 e realizar as atividades das páginas 82 e 83, tá certo?